Estamos na nossa série do sonho ao palácio. 10 testes que José precisou passar para sair do sonho e finalmente chegar à sua promessa, chegar ao palácio. E o primeiro teste foi o teste do... Segundo teste, teste do buraco. Terceiro teste, teste do palácio. Vamos dizer, o teste do palácio. E hoje nós vamos ao quarto teste pelo qual José passou, e que todos nós, como uma sombra para nós daquilo que estaria por vir, e todos nós também temos que passar para tocar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. O nosso quarto teste é o teste da pureza. O teste da pureza. Vamos ler Gênesis 39, a partir do versículo de número 7. Abra aí sua Bíblia. Gênesis 39. Nós vamos dar sequência no texto, Nós paramos no versículo 6, na semana passada de Gênesis 39. E hoje nós estamos dando continuidade a partir do versículo 7 de Gênesis, capítulo de número 39. Obrigada. Gênesis 39, a partir do versículo 7. Já chegou aí, amém? Amém. Vamos lá. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, e algumas traduções diz correu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio a ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Nessa manhã nós vamos falar sobre o teste da pureza. O teste da pureza. Preste atenção, Quando José está falando, está respondendo, no texto em que José é tentado ali pela mulher de seu senhor. Na semana passada nós falamos sobre o teste do palácio. José é levado ao palácio, fica ali na casa de Potifar, reinando e tomando conta de tudo, próspero, bem sucedido. Falamos sobre a prosperidade de José.
E neste momento José vive um dos maiores testes da sua vida. E no momento que parece que tudo está perfeito para José, né, é no momento em que vem o maior teste de sua vida. Às vezes nós estamos mais vigilantes quando as coisas estão mal. Já notou? Quando as coisas não estão bem, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está fazendo uma campanha, a gente está pagando um preço, a gente fez um propósito com Deus. Aí eu vou estar jejuando por isso, eu vou estar buscando o Senhor. Mas quando as coisas estão bem, e na semana passada nós falamos de José no palácio, e a Bíblia dizendo que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Falamos sobre a prosperidade que ele estava vivendo. Então, quando as coisas estão bem, queridos, talvez seja o momento mais oportuno para que o diabo tente nos derrubar, para que ele traga algo, né, para acabar com aquele momento, para tentar nos destruir, porque nós não estamos tão vigilantes assim. As coisas estão bem, está tudo caminhando bem, a gente já não ora tanto, a gente já não louva tanto, a gente já não busca tanto, né? Porque é verdade, somos seres humanos. Quando a coisa aperta, a gente começa a buscar, né? A gente fica ligado, mas quando a coisa dá uma acalmada, a gente tendenciosos, né, a deitar na rede e tal. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses momentos onde as coisas estão bem, onde as coisas estão dando certo, porque são momentos também de grande investida do diabo para tentar nos destruir, nos derrubar, porque ele não está satisfeito com a nossa prosperidade, com aquilo que estamos vivendo, com a bênção de Deus na nossa vida. E ele vai tentar de tudo. Então José aqui tem que enfrentar um dos maiores testes de sua vida. Preste atenção nos verbos usados, né, aqui no versículo. Olha, quando diz que ela, né, o segurou, aí no versículo 12 diz, olha, preste atenção nos verbos do versículo 12, né? Ele, porém, deixando, diga comigo, deixar as vestes nas mãos dela, o que ele fez? Saiu, outras versões diz, correu, né? Diga, deixar, correr, sair, fugir. Quando se fala de pecado, coloque esses verbos em ação. Falou de pecado, coloque estes verbos em ação. Esta é a maneira de vencer e de passar bem por este teste. Amém? Falou de pecado, foi tentado, diga comigo, deixar, correr, sair, fugir. De novo, deixar, correr e fugir. Memorizou? Amém? Vamos lá, vai passar a semana toda assim, ó. Deixar, correr, sair, fugir. Isso vai ficar na tua cabeça, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está carimbando isso agora no teu coração. Amém, querido? E você não vai ser derrotado mais nessas áreas da tua vida, nessa área da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Neste ponto aqui, nós vamos falar especificamente nesta manhã, porque pecado é uma palavra muito abrangente. Mentira é pecado, né? A palavra pecado é muito abrangente. E como diz um conhecido nosso, nem só de sexo vive o pecado, né? Ou seja, toda vez que se fala em pecado, se pensa em quê? Sexo, imoralidade sexual. Não em sexo, né, gente? Sexo não é pecado. Se pensa, vamos dizer assim, imoralidade sexual. Mas o pecado não é só isso, né? Envolve tantas outras coisas. O que é pecado? Transgressão à lei de Deus. Coisas, princípios estabelecidos por Deus, quando transgredidos, certamente nos levarão à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então eu vou morrer. Morte de sonhos, morte de casamentos, morte de projetos, morte espiritual, nem sempre, e muitas vezes até uma morte física, porque certas escolhas, certos pecados levarão até a morte física. Até a morte física. Então, pecado é algo muito abrangente, segundo a palavra, mas hoje
especificamente, segundo o que nós estamos estudando sobre os testes que José teve que passar, né? E dando sequência hoje a partir do versículo 7, nós vamos falar especificamente sobre imoralidade sexual. Ok? Vamos falar especificamente sobre isso. Por isso o teste da pureza. Queridos, a imoralidade sexual vai afetar todas as áreas da tua vida. Por isso precisa ser tratado. Por isso esse teste precisa ser vencido. E eu quero trazer algumas chaves nessa manhã que possam ampliar a nossa visão, que possam nos ajudar a entender como é importante colocar estes verbos em ação todas as vezes que somos tentados na área de moralidade sexual. Quais são os verbos, irmãos? Quem nos deu esses verbos foi a palavra de Deus, amém? Então nós vamos tomar posse deles para a nossa vida, que com certeza é bênção. Então nós vamos falar algumas coisas hoje, algumas chaves, alguns pontos nessa palavra, para que possamos entender como a impureza, como a imoralidade sexual afeta a nossa vida. Primeiro ponto desta palavra: a impureza afeta a sua família. A impureza afeta a sua família. Irmãos, Davi caiu em 2 Samuel capítulo 11. Seus filhos caíram na mesma área em 2 Samuel capítulo 13. Isso é sério demais. Às vezes não temos noção do quanto as nossas escolhas afetam a nossa geração, os nossos filhos. Porque sabemos muito sobre a herança genética e pouco conhecemos sobre a herança espiritual, sobre a herança emocional, sobre a herança espiritual que nós também deixamos aos nossos filhos. Herança comportamental que nós também deixamos às nossas futuras gerações. Então, 2 Samuel, capítulo 11, a queda de Davi, em que área? Imoralidade sexual. 2 Samuel, capítulo 13, seu filho comete o quê? Incesto. Estupra a própria irmã. Diferente do que Davi viveu, todos na área de quê? Imoralidade sexual. Deixa eu te dizer uma coisa: Davi não podia ajudar seus filhos, pois estava cego naquela área. Ele não tinha como ajudar os seus filhos, porque ele estava cego naquela área, porque ele também tinha problemas naquela área, e ele não pôde ali ajudar os seus filhos. Se José caísse naquele ponto, ele afetaria tudo o que viria depois. Porque a minha escolha hoje determina o que vem depois. Aquilo que eu decido hoje determina o que eu vou viver amanhã. Então, se José naquele ponto cai, todo esse destino, tudo que Deus tinha preparado para ele seria afetado. E eu não estou dizendo que ele não chegaria lá, mas eu estou dizendo que seria afetado. Seria de uma maneira diferente. Talvez adiado, ou talvez recheado de consequências. Consequências a serem administradas. Consequências que não eram para estar ali. Coisas que não precisavam ter acontecido e que agora ele teria que administrar o resto de sua vida, talvez, por causa de uma escolha. Mas graças a Deus, porque José passou no teste, amém? Amém. Temos alguns testes que José não passou no início, mas ele tem caminhado bem aqui, né? E ele passou neste teste. E uma coisa importante, quando a gente fala sobre moralidade sexual, é entender o que realmente abrange isso. Porque muitos têm a imoralidade sexual apenas como o ato em si. O ato de se deitar com o marido, com a esposa, né? Com o homem ou com a mulher, que não é o seu marido ou a sua esposa, né? Amantes, ou a própria promiscuidade quando você é solteiro, né? Dorme com a namorada, dorme com o namorado, arruma outro, dorme com outro.
associa muito a esta prática. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o diabo tem vindo com uma mentira muito grande sobre a igreja, principalmente, né? Sobre a nossa vida, daqueles que temos princípios em Deus, que conhecemos a palavra, de que imoralidade sexual, pecado sexual seria apenas quando eu efetivamente pratico, quando eu concluo, quando eu faço, quando eu vivo realmente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só de pensar eu já estou adulterando. Então, nós caímos numa mentira. Que mentira é essa? Ver não tem problema. Assistir não tem problema. Não fiz nada. Eu não fiz nada. E tem a internet aí, né, para facilitar tudo, num clique. Num clique. E a pessoa acha que ela está protegida ali. Ela está num quarto, num escritório, sozinho. Ninguém está vendo. Só ela e o computador. Aí, ó, o computador não vai contar para ninguém, né? Então, isso aqui não tem problema. Isso não é imoralidade sexual. Isso não é nada demais, né? Então, muitos pensam que se não tocarem, não deitarem com alguém, que não tem nenhum problema. E aí, não tem problema, pornografia na internet, em revistas, filmes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem duas palavras na Bíblia, quando se fala de pecado. Duas palavras diferenciadas. Uma delas é transgressão. Transgressão. E a outra é iniquidade. A Bíblia fala de transgressão e fala de iniquidade. Vamos assim, para entender melhor, essas duas palavras, transgressão, diga, movimento. Na raiz da palavra transgressão quer dizer movimento, diga, movimento. Iniquidade, motivação. Diga, motivação. Transgressão, movimento. Iniquidade, motivação. Então assim, no hebraico, a palavra transgressão, ela tem essa conotação de movimento, ou seja, de ir além de um limite. Esta é a raiz da palavra transgressão. Movimento, né? Você se movimenta e você vai além do limite. Ou seja, você realmente pratica, você passa do limite, você sai da linha ali que te limita em determinadas atitudes que são contrárias à palavra de Deus, e você realmente transgride, você quebra, você faz, você pratica, você transgride um limite. Agora, a palavra iniquidade, então transgressão é algo aqui fora, é algo para fora, tá? Agora a palavra iniquidade, ela tem a ver com motivação, e ela está do lado de dentro. Ela não está aqui fora. Transgressão não é algo que está aqui fora. Não é algo que alguém vê. Não é algo... Não. Iniquidade, né? Transgressão é algo do lado de fora. Iniquidade é algo que está aqui dentro. Aqui dentro. Tá? É o pecado internalizado. Por isso fala de motivação. Ou seja, são as inclinações da minha alma. Eu posso até não praticar, mas está tudo aqui dentro. Eu posso até não praticar aqui fora, mas aqui dentro eu pratico todo dia. A minha mente, né, é tomada, muitas vezes, pela iniquidade. Ah, mas eu fico feliz porque eu sou, né, afinal, não tem nenhuma transgressão. Eu não peco. Mas aqui dentro, as inclinações, as iniquidades. E nós sempre tentaremos alimentar essas iniquidades. Você vai sempre arrumar um jeito de alimentar. Ainda que você não transgrida, você vai arrumar um jeito de alimentar. Como? Alguma coisa escondida, né? Aí vem a internet, vem a revista, vem o filme, vem alguma coisa. Conversas que alimentam a iniquidade que está dentro de você, coisas que você gosta de escutar, coisas que te faz bem ouvir. Então você vai o quê? Alimentando essas iniquidades sem colocá-las para fora, sem praticar efetivamente,
sem verdadeiramente vir à prática. Mas elas estão aí. E se elas não forem tratadas, elas destroem a tua vida, elas destroem teu casamento, elas destroem a tua família. Essas iniquidades precisam ser arrancadas de dentro de nós. São raízes que tem dentro de nós. E que a primeira bobeada que você der, ela vai gerar um fruto. Ela vai trazer alguma coisa. Ela vai se manifestar. Por quê? Porque ela está viva aqui dentro. Não se manifestou aqui fora, mas está vivo dentro de você. Está ali dentro da tua cabeça. Está te atacando todos os dias. Detalhe. Abre sua Bíblia em Êxodo 20, ou então acompanhe. Eu tenho esse texto aqui, ó. Acompanhe aqui. Vamos rapidinho, porque eu preciso realmente correr, né, para a gente terminar mais cedo hoje. Olha só, a Bíblia não diz que visitaria a transgressão dos pais aos filhos até a 4ª geração. Olha o que ela diz. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita o quê? Que visita o quê? A iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me ouviram. Então, querido, não é a transgressão só como herança que deixamos, mas as iniquidades que estão dentro de nós. As iniquidades que estão dentro de nós também são heranças, também afetam a nossa família, também são heranças que nós deixamos. Em outras palavras, se está em seu coração, afetará sua família. Não precisa estar do lado de fora, não precisa estar evidenciado. Se está no seu coração, afetará a sua família. Qualquer coisa que esteja no seu coração tem o poder de afetar a sua família, tem o poder de atingir a sua família. A Bíblia diz, né, que uma geração fala a outra geração, que uma geração discursa a outra geração. Então nós não podemos viver achando que é só agora, não. Tudo que nós fazemos e sentimos, como procedemos, está falando a outra geração. Está trazendo um discurso, um ensinamento, uma direção para outra geração. O que significa isso? O que está no coração de uma geração estará nas mãos da próxima. O que está no coração de uma geração estará nas mãos da próxima. Não é assim? Uma geração sonha e idealiza, a outra geração concretiza. Não é verdade? Davi sonha com um templo, com um palácio para Deus. Ele canta sobre isso, ele sonha sobre isso, ele faz salmos sobre isso, ele junta riquezas para isso. Mas sabe quem constrói? Salomão, a próxima geração. O que está no coração de uma geração estará nas mãos da próxima. Mas agora eu quero que você poderosamente leia comigo Isaías 53, versículo 5. Está aqui também, para facilitar os nossos televisores. Vamos ler juntos, amém? Dá glória a Deus aí, igreja. Vamos lá? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Naquela cruz, querido, há poder para vencer transgressões e iniquidades. Foi destruído naquela cruz, foram destruídas não apenas as transgressões, mas também as nossas iniquidades. E por causa de Cristo, por causa do poder daquela cruz, nós podemos vencer, nós podemos destronar aquilo que tem tentado tomar conta, tem tentado reinar na nossa vida. A obra que Cristo fez naquela cruz não foi só para fora, mas foi para dentro também, amém, queridos? Não só para o que você vive aqui do lado de fora, mas também alcançou o teu homem interior, também alcançou a tua alma, o teu espírito, e você tem autoridade
para renunciar na tua vida toda transgressão, toda iniquidade, em nome de Jesus, por causa do poder daquela cruz. Amém? Aleluia. Ponto 2. Ponto 2. Impureza afeta a sua fé. O ponto 1 é o quê? A impureza afeta a sua família. Ponto 2. A impureza afeta a sua fé. Nós temos 3 pontos nessa manhã. E o ponto 2. A impureza afeta a sua fé. O seu andar com Deus. Talvez, um jovem uma vez perguntou assim: ah, pastor, se eu amo, se eu vou casar com ela, o que tem a gente estar dormindo junto, a gente está tendo sexo antes do casamento? Não tem nada a ver. Que diferença faz um pedaço de papel? Satanás, ele é astuto, né? Nós falamos um dia que ele é mentiroso. E ele sempre tenta banalizar as coisas de Deus, os princípios de Deus, tratar como bobagens. E a nossa resposta para este jovem, que diferença faz um pedaço de papel? A resposta é: nenhuma. Não é o papel que faz a diferença. O que faz a diferença é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Fazemos as coisas da maneira que elas têm que ser feitas, porque nisso há bênção. O problema não é o papel, o problema é o pecado, porque é descrito como pecado na palavra de fornicação. Então o problema não é o papel, o problema é o pecado, o problema é a bênção. O problema está no contexto espiritual, está se tentando banalizar e resumir em algo natural, porque a gente está sempre achando um jeitinho de se sentir melhor. Então, querido, o problema não é o papel, realmente não é. Até porque a cerimônia de casamento há anos e anos atrás, pelo menos na época de Jesus, não envolvia o papel, mas ela envolvia todo um ritual a ser cumprido, que era tido como o casamento. E aquilo era cumprido. E aí sim se havia consumação do casamento. Então, independente de qual seja esse ritual prático e de lei, que ele possa variar de 1000 anos atrás, que ele seja diferente hoje, a questão não é essa. A questão é o pecado e a bênção de Deus. A questão é muito maior do que isso. E nós não podemos banalizar. O que faz a diferença é a bênção de Deus. Escute. Quando Deus nos diz para não fazermos algo, quando Deus diz não faça isso, não viva assim, não vá por esse caminho, se a Bíblia está dizendo que não é para ir, que não é para fazer, não é porque Deus não quer que você se divirta. Ah, Deus não é temporada, Ele não quer que eu me divirta. Não, querido, claro que não. Ele não quer que você seja destruído. Ele está te poupando, Ele está te ajudando. Quantos aqui são pais, mães, pais? Quando você fala para o teu filho assim, você não vai brincar na rua, você está falando isso porque você não quer que ele se divirta? Não quero que você se divirta, você não vai brincar na rua. É por causa disso, gente? Você está salvando a vida dele. Você não quer que ele seja atropelado, você não quer que algo de mal aconteça. Na verdade, muito mais do que se divertir, você quer que ele viva muito para se divertir muito ainda lá na frente. Amém? Do que permitir algo agora que você sabe que pode botar em risco a vida dele. Assim é Deus para conosco. Deus não está impedindo que você seja feliz, que você se divirta, não é nada disso. Ele está impedindo que sejamos destruídos com coisas que Ele sabe que aquele caminho onde vai dar, e muitas vezes nós não sabemos. Então Ele nos adverte, Ele nos avisa antes, como o pai avisa um filho: filho, não faça isso, você vai se machucar. Filho, não vá por esse caminho, é perigoso. Filho, eu quero que você viva muito e se divirta muito e seja muito feliz. Por isso, eu tenho te protegido e te orientado. Amém? Amém. Precisamos entender esta proteção de Deus. Então, quando Deus nos diz fuja da imoralidade sexual, há uma razão para isso, querido. A imoralidade sexual abre portas para inúmeros ataques, decepção, engano,
essa história, procure ler depois. Ele pegou o marido da mulher quando descobriu que ela estava grávida, e ela engravidou enquanto o marido estava na guerra. Não tinha nem como dizer que era do marido, nem inventar uma história. E foi ele que deitou com ela enquanto o marido dela estava lá na guerra, guerreando por ele, pelo rei. Aí o que ele faz? Ele pega esse marido, manda botar na frente de batalha. E esse marido morre. Todos conhecem a história a partir daí, né? O que Davi precisa marcar por causa dessa atitude. Mentira! Quando você se envolve com imoralidade sexual, automaticamente você tem que dissimular e mentir. Automaticamente. Se envolveu com imoralidade sexual, você tem que dissimular e mentir. Se você está mexendo lá na internet, um site pornográfico, né? Entra alguém e diz, tem que tirar a tela, tem que botar outra coisa. Aí alguém pergunta assim, tá fazendo o quê? Ah, eu tô olhando os documentos aqui. Automaticamente. Não, eu tô conversando com um amigo aqui no MSN. Automaticamente. Imagina não, isso não é verdade não. Ah, não é não? Imagina uma filha, né, saindo de casa, vamos dizer. Aí ela diz assim, filha, você vai aonde? Ah, eu vou fazer sexo com meu namorado. Aí o pai responde, tá bom, volte às 11. É assim, gente? Não! A pessoa vai ter que dissimular, vai ter que mentir, né? Hã? Deu até calor do pastor Ivanildo. O pastor Ivanildo fez assim, ó. Meu Deus, né? Ele, assim, de ver uma situação dessa, né? De um filho falar um negócio desse, ninguém nem imagina, a gente fica até nervoso de imaginar. E outra coisa, ah não, pastora, mas meus pais já sabem. Ainda que os pais saibam, desconfiem, a dissimulação. A gente vai comer uma pizza, a gente vai de cinema. Tem que haver dissimulação, tem que haver mentira. Isso é fruto da imoralidade sexual, né? Imagina o marido, né? A esposa liga, você tá onde? Ah, eu tô no motel aqui com a minha amante. Eu já tô chegando, filha, só um pouquinho, tá? Mais um instantinho, já tô chegando. É assim, gente? Esquenta a janta aí que eu já tô chegando. Não, como é que é? Olha, meu chefe mandou eu ficar hoje de plantão. Olha, filha, eu tô atrasadão, mas pode deixar, ó. Tô chegando e tal, se quiser ir dormir, pode dormir, mas hoje eu vou ter que trabalhar até tarde. Então a imoralidade sexual sempre levará a dissimulação, a mentira, sabe? A decepção. A decepção. Quando solteiro, se você não guardar a sua vida, quando solteiro, se você não guardar a sua vida em relação à imoralidade sexual, você vai criar um tipo de apetite sexual que Deus nunca te criou para ter. Você vai criar um tipo. Apetite sexual é uma bênção, sexo é uma bênção. No dia 29 tivemos uma palestra aqui, cadê os casais? Foi demais, né? Um sexólogo sobre vida sexual, foi maravilhoso, né? Todos aprendemos muito, tá? Mas eu estou falando aqui de um tipo de apetite sexual que Deus nunca te criou para ter. E isso vai afetar o seu casamento. Vai afetar o seu casamento. Vai te levar a procurar casos na rua, ou muitas vezes, né, não estar satisfeito e procurar qualquer tipo de prostituição, de pornografia, para estar suprindo este apetite. Este tipo de apetite que não era para você ter. Escuta uma coisa, pesquisas. Sexo para o homem está em primeiro ou segundo lugar nas prioridades. Para a mulher em 12º, depois das plantas. As plantas já aí na frente. Cuidado das plantas, senão elas vão morrer, né? As plantas já aí na frente. E aí, irmãos, né? Se a mulher tem sexo com o homem antes do casamento, ele que tem um apetite, né, já um pouco desenfreado, que não cuidou da sua vida de solteiro,
vai associar o que sentia com você antes do casamento, proibido, né? Proibido, a paixão, aquela coisa do antes do casamento. Ele vai associar com o que sentia com você com outra, com o que ele está sentindo agora com outra. Ou o que ela está sentindo agora com outro. E aí ele vai associar isso com o amor. E vai chegar à conclusão. Entra o diabo, né? E diz assim, ó, você não ama mais a sua esposa. Você não ama mais o seu marido. Porque você não sente o que você sentiu com aquela outra. Que você deitou, que você ficou, o que você sentia quando vocês namoravam. Aí você se divorcia, casa com outro e adivinha? Continua procurando sexo lá fora. Continua procurando sexo lá fora. Trai ela também, trai ele também. Depois de uns anos, a história se repete. Nós começamos a viver ciclos. Ciclos. Assim é como alguns que nós conhecemos. Assim é como alguns que nós conhecemos têm vivido, casando 3 ou 4 vezes. Estão tentando satisfazer um apetite que nunca foi a intenção de Deus, que ele ou que ela vivesse. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, e aí, nós fizemos sexo antes do casamento, hoje estamos casados, ou então somos namorados e estamos vivendo isso. Querido, essa não é uma palavra de acusação, amém? Nem para botar culpa, porque culpa não é de Deus. Culpa não é de Deus. Quem coloca a culpa na nossa vida é o diabo. Culpa não é um sentimento de Deus, amém? Agora, o Senhor nos desperta, o Senhor nos mostra, talvez você tenha vivido isso. E essa palavra não é de acusação, não é de culpa, sabe? E o que eu faço então, pastor? A gente faz o que se faz normalmente com todo pecado. Gente, como é que a gente trata o pecado? Confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, se eu não me engano, versículo 13. Só confere o versículo. Mas é Provérbios capítulo 28. Então, nós precisamos o quê? Tratar o pecado como ele tem que ser tratado. Confessar e deixar, abandonar, sabe? Confessar, falar, procurar, pastor, eu vou botar no jornal. Não, faça isso. Um dia, tá? Confesse para quem de direito, para quem interessa. Pro seu esposo, para sua esposa. Tem muito aconselhamento maluco hoje. Esse marido trai, a esposa trai. Não conta não. Se você contar, ela vai te largar. Que isso? Isso é treva. Deixou em trevas. Vai ter que, não fez? Vai ter que encarar junto. Vai ter que resolver junto. Vai ter que pagar o preço para que a esposa perdoe, para que o esposo perdoe. Vai ter que, sabe, enfrentar esta batalha junto com ele, pedir me perdoa. Eu quero ser liberto disso, eu quero ser curado disso, me ajuda. Eu quero consertar. Vai ter que pagar esse preço juntos, mas sobretudo trazendo a luz. Porque tudo que não é trazido à luz está na manguinha, queridos, do diabo. É cartinha na manga dele, para qualquer momento, ó. Pastora, se eu confessar para minha esposa, mas ela vai me bater tanto. Será que você não merece uma força, não? Estou brincando, gente. Retire isso, por favor, tá? Isso é só para descontrair, né? Que o menino vai dar um soninho. Não! Sabe? Não é por aí não, gente. Posso dizer uma coisa? É mais fácil perdoar um desejo imoral do que a mentira. Não é verdade? É mais fácil, esposa, teu esposo poder contar com você e falar, estou sendo tentado nisso, estou passando por isso, porque uma das armas é isso, é falar, é dizer, abrir, pedir ajuda um ao outro. Casamento é isso. Olha, tem uma mulher no meu trabalho, está me perturbando e tal, me ajuda, ora comigo, sabe, aparece um dia lá no meu trabalho para almoçar, vamos fazer alguma coisa. É mais fácil. Ela vai gostar de ouvir isso? Não vai. Claro que não vai. Mas não é melhor lidar com isso do que lidar com mentiras? Do que depois ter que lidar com a decepção e com a traição?
cheguei para ele, eu era noiva ainda. Eu falei assim, ó, tem um cara no meu trabalho que não tô aguentando mais. Me perturba noite e dia, de noite, é um monte de coisa em cima da minha mesa e me enche a paciência e quer descobrir onde eu almoço para chegar lá e almoçar comigo. Falei para ele. Morreu. Assim. Olha, eu era noiva, hein, gente? Você tem 20 anos, né? 19 anos de casado. Morreu. Olha, no dia seguinte, ele trabalhava em São João de Meriti. Eu trabalhava, sabe aonde? Em Botafogo. No dia seguinte, eu não sei como, ele conseguiu, no horário da minha saída, 6 horas da tarde, dar este homem lá. E detalhe, né? A recepcionista sabia que eu era noiva dele, atendia sempre ele no telefone, ele brincava com ela e ela gostava muito dele, ela deixou ele subir direto. Nem avisou nem nada, porque ela sabia quem ele era, aí deixou ele subir direto. Quem estava lá? Olha, irmãos, foi impressionante. Minha mesa era aqui, tinha uma porta. Logo que entrava na porta, minha mesa era de canto. O outro, né, o cidadão, que acabava o expediente, ficava me perturbando, na hora do almoço, me perturbando. Ele não trabalhava no meu andar, ia lá só para me perturbar. O cidadão tinha chegado, estava no canto aqui, atrás da porta, a porta aqui, né, na minha mesa, e eu lá, fingindo que não estava nem vendo, e o cara me enchendo o saco. E aí, esse daqui entra pela porta, né, com um buquê de flores vermelhas. Surpresa. Falou pra mim, surpresa, irmãos, o cidadão que atrás da porta estava, ia entrar na parede. Ficou branco, sem cor, ficou sem graça, né? Eu, né, olhei pra ele. Coisa boa, sabe? Que coisa boa, isso é tão gostoso, né? Aí eu recebi minhas flores, né? Fiz questão de dar um beijo nele na frente do outro. Aí o outro, aí eu apresentei, né? Fulano, esse aqui é o meu noivo. Esse aqui é o fulano. Pô, cara, tudo bem? Mas ele não sabia que era o cidadão, né? Não, mas não tem sabia quem era, né? Ele comentou todo fogo, né? Achou. Aí o cara, nunca mais. Pelo amor, gente. Isso, gente, tem que acontecer. Nós temos que ter liberdade. O cônjuge tem que ter liberdade de compartilhar com o outro. Olha, me ajuda, tá? E nesse caso, não houve envolvimento da minha parte. Mas se tivesse havido, eu teria que falar também. Olha, tá mexendo comigo, tá balançando comigo, sabe? Tá, de alguma forma, tá me incomodando. Me ajuda, me ajuda. E nós temos que ter essa maturidade, amém, casais? Para podermos crescer juntos nessa direção. Já vou terminar, gente. Vou entrar aqui no terceiro ponto, tá? Então, pecado. O que fazer? Confesse. Se arrependa um com o outro. Fechem essa porta. São namorados, se arrependam um com o outro. Fechem essa porta para o casamento de vocês. Senão Satanás vai querer entrar no casamento com este argumento. E aí agora é a outra. Aí você vai ver ele fazer com outra pessoa exatamente aquilo que você viveu. Quando você chegou na vida dele, ele já tinha outra. É impressionante. Vamos lá. Terceiro ponto, fechando. Terceiro ponto. Então, primeira coisa que afeta, sua família. Segunda, a impureza afeta a sua fé, seu relacionamento com Deus. Por quê? Né? Porque você começa a ter que mentir, dissimular, envolver tantas coisas, afeta o seu relacionamento com Deus. Terceiro, a impureza afeta o seu futuro. Fechamos com este tema. A impureza afeta o seu futuro. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Amém? Só você. Só você. Os irmãos de José não poderiam impedir aquilo que Deus já tinha preparado para a vida dele. Somente José, com uma escolha errada, uma atitude errada, tomando posicionamentos errados, poderia impedir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não estou dizendo, né, novamente, se José tivesse falhado, ele não teria chegado lá. Eu acredito no arrependimento, amém?
Eu acredito. Pessoas que caíram, se levantaram, confessaram, se libertaram e seguiram em frente. Amém? Amém. Mas eu quero te dar um segredo nessa manhã. Caíram porque não estavam cheios do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo, sabe? Encher a nossa vida. Ser revestido pelo poder de Deus. A gente cai. Lembra daquele processo que eu falei? A gente se converte e a gente precisa passar num processo de cura, de libertação, né? De capacitação para então sermos enviados. E tem gente se convertendo e pulando para cá, ó, sendo enviado já, entrando no ministério, sem ter sido curado, sem ter sido liberto, sem ter sido capacitado para isso. Então, se você ainda cai, se você não consegue resistir, porque você pulou um desses processos de cura, de libertação na sua vida. E outra coisa, queridos, temos que buscar, a igreja tem falado um pouco nisso, o batismo com o Espírito Santo. Amém? O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. A Bíblia diz que nós somos batizados nas águas e depois batizados no Espírito. E nós temos que buscar este batismo, esse selo do Espírito Santo na nossa vida, amém? Isso é revestimento de poder em nós. Precisamos ser revestidos pelo Espírito, batizados com o Espírito Santo. Isso é poder para termos vitória sobre a carne. Amém, queridos? Por isso que quando a Bíblia fala lá da carne, do Espírito, né? Fala o quê? Mas revestidos do Espírito Santo, para que possais resistir, para que você possa vencer. No mesmo lugar que está as obras da carne lá, né, que fala da concupiscência, da carne, dos olhos, está falando o quê? Do que é o fruto do Espírito, daquilo que vence a carne, e é o Espírito. A única fonte de poder para vencermos a carne. A restauração é para quem é transparente e precisa ser tratado por Deus e por sua palavra. Há restauração para todos, os que falharam, os que não falharam, os que podem falhar, porque para estar, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nenhum de nós aqui, ó, passando aqui pelo público, está isento desta palavra. Todos nós temos que vigiar, temos que buscar. E a restauração existe. Nós buscamos, nós nos levantamos, nos colocamos de pé, mas essa restauração é para quem é transparente e se permite ser tratado por Deus e por sua palavra. E muitos acham que a impureza começa no coração. Isso não é verdade. A impureza afeta o coração, mas ela começa nos olhos. Ela afeta o coração, mas ela não começa no coração. Ela começa nos olhos. Diz o texto: a mulher de Potifar colocou os seus olhos em José. Não é isso que diz o seu texto aí? Pode olhar. Olha aí. Não é verdade? Tinha reparado, não? 39, versículo 7. Pôs os olhos em José. Ela pôs os olhos em José. Escute. Impureza começa nos olhos. Ela olhou e depois foi para o coração. Primeiro você olha, depois vai para o coração. Nós vamos terminando já. Mateus 5:28. Bota o texto de Mateus. Isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu. Qualquer que atentar para cobiçar, foi para o coração. E em seu coração já cometeu de olhar, desejar, adulterar. É uma sequência. Tá? Começa com os olhos. Pastora, o que eu faço então? Não olhe. Não olhe. É um conselho prático? Não olhe. Não olhe. Aprenda a não olhar. Tá? Aprenda a não olhar. Aprenda a fazer isso. Aprenda a policiar os seus olhos. Passou na rua, tem uma mulher, né, de roupa de ginástica, correndo. Não olhe. Passou na rua, tem aquele
homem saradão, poderoso, né? Todo musculoso, correndo, aí tu, não olhe, porque eu vou te contar. Olhou, vai pro coração e já era. Dizem assim, né? Não, olhar pode, não pode olhar a segunda vez. Aí os pertinhos dizem assim, então eu vou ficar na primeira. Pra não ter a segunda. Eu vou dar uma longa primeira olhada. Pra não ter que ir pra segunda. Mas é verdade, gente. É se policiar. O olhar fortalece a luxúria. Luxúria, né? Que é esse desejo, esse instinto aí desenfreado sexualmente. Por isso que a Bíblia condena a luxúria, que seria esse instinto que eu falei sexual, que Deus não nos criou para ter, né? A luxúria, internalizado. O olhar fortalece a luxúria. Como o alcoólatra não pode tomar nem um gole, quem luta com a luxúria não pode dar nenhuma olhada. Meu Deus. É assim? O alcoólatra ele não pode dar nem gole, nem cheiro. Quem luta com a luxúria dentro de si, esse desejo desenfreado pela imoralidade sexual, ele não pode dar nenhuma olhada. Não pode. Tá? Segredo, né? Já dei esse segredo aqui. Confesse tudo ao seu esposo, à sua esposa, o que você está sentindo. Não é bom, mas a gente escuta, fica chateado um pouquinho, daqui a pouco, não, vamos orar junto, me ajuda. Ó, se eu fizer, me dá uma catucada, me mostra, sabe? Me ajuda. Senta perto de mim, fica comigo. Não anda de carro com mulher sozinha, sabe? Ou com um homem sozinho. Tenta evitar, não viaja, procura não viajar sozinho, que isso também vai ser uma brecha. Lutar juntos. Esposa, saiba ouvir e ajudar o seu marido. Marido, saiba ouvir e ajudar a sua esposa. Nada de dar uma de ofendido. Não condene, não se sinta inseguro. Pois o que ela sente, ou o que ele sente pelo outro, não é amor, é luxúria. É luxúria. Esse desejo desenfreado. Queridos, o que a mulher de Potifar, Michel, o que a mulher de Potifar sentia por José não era amor, era luxúria. Se ela o amasse, ela não o teria deixado 13 anos na prisão. Vocês acham que ela amava José? Ela permitiu que ele fosse preso, que ele amargasse mais 13 anos. Ele amargasse 13 anos de prisão, sabendo que ele era inocente. E ela não o amava. O que ela sentia era o quê? Luxúria. Meninas, quando o rapaz te pediu uma prova de amor, saiba que o que ele sente por você não é amor, é luxúria, é atração. Se ele te amasse, ele ia querer o melhor para você. Ele ia ter muito mais cuidado com você. Ele não está dizendo que te ama. Ele está confessando que tem um apetite sexual não saudável. Não deveria ter sido desenvolvido. Mas que ele está lutando. Bem? Está lutando. Posicionamentos. Posicionamentos. Não é ruim, não é bom ouvir, mas é mais fácil perdoar luxúria. Volto a dizer. Mais fácil perdoar um desejo moral do que uma mentira, do que uma traição, do que uma decepção. E o problema maior é a decepção. Nós vamos encerrar lendo quantos textos? Três ou quatro textos que eu coloquei sobre isso. Só para você meditar na palavra, quem está anotando, anote. Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Provérbios 27, 20. Não porei. Você repetiu. Vamos ler. Deixa eu ler aqui rapidinho. Alguém já achou aí? Provérbios 27, 20? Leia bem alto.
É esse, né? O Salmo 101, 3, diz mais ou menos isso, né? Não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. E o Provérbios 27, 20 diz o que, gente? O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que está em ti, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E por último, Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Jó, um homem casado, declara isso. Isso é tremendo, ele diz assim: eu fiz aliança com os meus olhos. Nós precisamos fazer aliança com os nossos olhos, porque nós entendemos que esta é a entrada, aí está o foco, né? Para que depois vá para o nosso coração todo ataque nessa área de moralidade sexual, para que nós possamos ser vencedores deste teste da pureza. Quais são os nossos verbos? Deixar, correr, sair, fugir. Amém? E esse fugir muitas vezes vai ser com os próprios olhos, né? Sair, tirar o olhar também. Isso vai ser bênção para a nossa vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que Ele fale, ministre aos nossos corações de forma poderosa. Que essa palavra seja vida em nós. Amém. Creio que tem nos abençoado esses temas. E que a tua família, a tua fé e o teu futuro não sejam abalados, atingidos, destruídos por conta desta área da tua vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé.